pessoal, boa tarde. Nós estamos em mais uma transmissão ao vivo do grupo de casais da Vasco da Gama, da coordenação de casais da Vasco da Gama, para mais uma live, né? Desta vez com a live Pais Tementes, Filhos Contentes, continuem a festa. É algo muito importante para as nossas vidas, para as vidas dos nossos filhos, para as nossas famílias como um todo. Hoje nós teremos um momento especialíssimo, né? Onde nós temos 2 casais convidados aqui. Nós temos os nossos líderes ali, todos os integrantes do CONAC participando. E gostaríamos, então, de ter a sua participação. Mais uma vez, sejam bem-vindos, uma boa tarde. Este é um local de aconchego, um local onde nós queremos trazer as famílias para aperfeiçoarem o seu relacionamento. E este é um ano em que nós temos que declarar a vitória no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma tarde profícua, uma tarde abençoada no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos passar a palavra aqui para o nosso casal líder, o César e a Eva, para que nós possamos, então, dar início aos nossos trabalhos de hoje, com o tema de hoje, Pais Contentes, Pais Tementes, Filhos Contentes. Continue com a festa e vamos fazer dessa tarde uma grande festa no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos lá dar início aos nossos trabalhos. César e Eva com a palavra. Boa tarde, paz. Boa tarde. Que o Senhor possa estar nos abençoando, né, nessa tarde aí, onde nós vamos estar falando sobre algo que é muito importante, que é ser pais temente e o reflexo disso para que nossos filhos sejam contentes, para que eles venham continuar a festa, tudo aquilo que a gente tem projetado no nosso casamento, tudo que Deus projetou no nosso casamento, que eles também possam estar tendo como projeto de vida, continuar a festa. Então, nós hoje vamos falar aí sobre um tema que é muito importante, né? Como é ser temente a Deus, qual a importância desse investimento no casamento. Nós estamos sempre falando, né, sobre a importância do investimento no casal, que é onde começa a família, mas hoje nós queremos também alertar sobre algo muito importante, que é investir no casamento e ser reflexo para a vida dos seus filhos. Amém? Hoje nós teremos aí, né, nós vamos fazer uma live bem dialogada, né? Contamos com a participação de todos, queremos que vocês participem no chat, conversem, né? Nós, casal André e Margarete, que vão estar trazendo algo muito importante para vocês. Algo que é um investimento no casamento, né? E aí, André e Margarete, como é que vai ser essa conversa agora à tarde? Pai, seja convosco, boa tarde. É com muito prazer e satisfação que a gente vem participar mais dessa live. Esperamos em Deus que possamos contribuir com a vida para com os casais. Então, como foi dito, né? Pais tementes, filhos contentes, continue a festa. Nós vamos hoje abordar o tema como investir no amor do casal. E gostaríamos de sermos bem enfáticos, sermos claros. E pedimos também que os irmãos que estão participando se sintam à vontade para trazer suas perguntas, para trazer a sua interação. Amém? E aí nós trouxemos aqui... Vamos orar, então, para iniciar o trabalho. Você fica à vontade, Margarete, para orar. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai amado, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, Pai, para te agradecer por este momento, te agradecer pelas famílias, Senhor, que estão aqui, Pai, representada. Te agradecer por todos que estão assistindo neste momento, Pai, derrama a Tua unção e graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz entender, Senhor, em nome de Jesus, que cada família precisa cuidar um do outro, precisa cuidar dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, nesta tarde, venha uma bênção especial na vida de nós, Senhor. Nos abençoe, nos guarda, Senhor, nos protege, Pai, cada um, Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, queremos trazer aí alguns pontos, né? Nós vamos abordar. Trazemos o item investindo no amor do casal.
como fazer isso com êxito, como alcançar o coração do seu cônjuge e como estar bem na vida matrimonial. Queremos pedir que Marcos passe o slide com o tópico, Marcos, por favor. Amém. Trazemos esse versículo, né? Como ponto alto. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. É importante expressarmos o nosso carinho pela nossa amada, pelo nosso amado, e fazê-lo com que sintam-se bem. E isso independe da ação do outro, né? Podemos trabalhar o lado sentimental do casal e andarmos lado a lado, o que é mais importante. E trazemos como ponto 10 tópicos, onde nós vamos trabalhar como o casal pode estar investindo na relação. Nós trazemos aqui o tópico: o casal feliz vão para a cama juntos. A gente sabe que no nosso dia a dia, muitas vezes é complicado. Às vezes a esposa tem a sua tarefa do dia a dia, às vezes trabalha na rua, tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, e muitas vezes a gente tem esse descompasso, né? Às vezes o marido vai para a cama mais cedo, às vezes a esposa está cansada, e o que a gente orienta, alguns especialistas nos dizem, né, na relação do casal, que o casal, para ter êxito maior, para alcançar um êxito maior, deve ir para a cama junto. Por quê? Porque nesse momento é o momento que vai trabalhar o diálogo, nesse momento é o momento que vai trabalhar a necessidade do casal, a necessidade conjugal, vai falar dos filhos, vai ter uma intimidade maior, homem e mulher, a gente fala, e esse momento é o momento que o casal tem da interação. Então, é importante que o casal tenha uma vida sexual saudável, tenha um momento de diálogo, tenha esse momento de privacidade. Não venhamos deixar que o dia a dia, né, o cansaço, a fadiga, as limitações do corpo humano venham tirar esse momento de intimidade, que é o momento de ir para a cama juntos. E quando a gente fala de intimidade, não falamos somente do ato sexual. A gente fala do ato de pegar na mão, do ato de abraçar, do ato de tocar, de beijar. Qual a mulher que não se sente bem isso? E detalhe, mulheres, os homens também se sentem bem sendo acariciados, sendo afagados, tendo a sua esposa ao seu lado, dizendo que o ama. Então, vamos nos mover e vamos para a cama juntos, sim. Pronto. O tópico 2, né? Seus interesses me interessam, né? É o que o casal ele deve fazer juntos, né? Se um casal, a gente compartilhou assim, se eu tenho interesse em fazer uma academia, por exemplo, e ele não tem interesse, que ele entre, né, em acordo, né, um hábito, né, que os dois venham fazer uma atividade, né, uma atividade juntos, que um tenha um interesse pelo que o outro venha fazer. Não deixa assim, ela quer malhar, ela quer fazer uma atividade, ela vai só, não. Chame o interesse do seu amado para você também, a amada também. Se ele tem interesse em alguma coisa, às vezes também é o que você não é um atleta, né? Mas que você também compartilhe, não. Se ela está querendo, então, se ela tem interesse, vamos trazer esse interesse para que o casal estejam juntos, né? Isso aí seria muito bom. Então, os interesses que um do outro estejam juntos, estejam, né, sempre em acordo. O 3. E vamos fazer o tópico 3, né? Lado a lado rumo à felicidade. Aqui a gente enfatiza a necessidade e o prazer de estar andando juntos. É importante que o cônjuge se sinta apoiado, tenha os seus sonhos alimentados, né? A sua perspectiva de vida alimentado, compartilhado com seu marido, com sua esposa. É tão difícil quando o casal um anda na frente, outro atrás. Nós vemos grandes exemplos hoje no nosso dia a dia, até no nosso cotidiano. A gente vê os casais na rua, não tocam mais na mão, não tem aquela preocupação de conduzir a amada, não tem a preocupação de ter lá à frente, é um sinal de proteção, né? Nós temos o cuidado de ter sempre a amada à vista, esse cuidado de conduzir, de respeitar, de proteger,
Então, é necessário que estejamos lado a lado, não somente na companhia, mas em tudo, no planejamento, na execução, em tudo, é necessário que estejamos juntos. Detalhe, não se pode perder o foco do objetivo. Hoje lançar uma pergunta aqui, qual é o objetivo do nosso casamento? Em que se finda o nosso objetivo? Ou seja, onde nós queremos chegar? E essa pergunta eu quero obter resposta depois dos casais. E leveza e perdão, né? A gente costuma falar que para o casal estar leve, precisa liberar o perdão, né? E quando a gente sabe que há um problema, né, dentro do nosso casamento, que a gente venha perdoar, que com isso, né, o perdão traz a leveza para o casal. Então, casais, se vocês estão aí brigando, precisa liberar o perdão para que o casal flua juntos, né? Que libere o perdão em várias áreas da sua vida. Se ele está emburrado, então se você também que causou o perdão nele, também vá ele, né? E libere o perdão para o casal, para que os dois fluam juntos, né? E próximo você. Eu queria enfatizar ainda na fala de Margarete, a dizer que em períodos de pandemia nós temos visto que os casais eles têm se distanciado. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período de restrições. O fato de estarmos muito dentro de casa, o fato de estarmos sem lazer, o fato de estarmos limitados, tem provocado irritações, nervosismo. Então, o que a gente pede, tenha paciência com seu amado, tenha paciência com sua amada. Entenda que esse momento é um momento crítico. Não descarrega, respira fundo, espera o momento certo para falar. Que a gente tem até a intenção de falar com carinho, mas no momento o cônjuge está irritado, está estressado. Então, vamos verdadeiramente expressar a felicidade, estarmos lado a lado e, com leveza e perdão, tentar dar diretrizes para essa situação. Então, o casal feliz foca nas virtudes. Esse é muito interessante porque, nos momentos de estresse, a gente só foca nos defeitos, né? É complicado. Ter cuidado com o que nós falamos, ter cuidado com as comparações que fazemos, porque muitas vezes falamos, você é igual à sua mãe, você é igual ao seu pai, eu não sou seu pai, a comida de minha mãe é melhor do que a sua. Então, precisamos, na verdade, focar nas virtudes. O que o seu cônjuge tem de bom? O que pode ser trabalhado para aperfeiçoar, para melhorar? De que forma nós vamos abordar o nosso cônjuge? Como expressar? Você pode dizer que não está bom, dizendo que não está tão gostoso. Você pode fazer isso. Mas muitas vezes nós escolhemos o pior caminho. E o pior caminho desencadeia uma situação mais complicada para se resolver. Então, o que nós orientamos, foque nas virtudes, faça um elogio, inicie o seu dia com um bom dia, com um beijo, dê uma flor, mande uma mensagem, faça um carinho, escolha focar nas virtudes. E aí, nosso próximo hábito. Boa tarde, Margarete e André. Boa tarde. Paz, tudo bem? Paz, amém. A gente também pode, né, falar sobre esse período, né, que nós estamos passando, esse período de pandemia. O distanciamento tem sido muito grande dos casais, né? Apesar de estar juntos, muitas das vezes, dentro de casa, não está tendo essa aproximação, né? Esse contato. Eu vejo que tem muitos casais brigando, muitos casais distanciados, a palavra certa é essa. Eles estão dentro de casa, mas eles estão distanciados, né? O que você pode falar sobre isso? O que você pode orientar esses casais sobre isso? Nós temos visto e vivido, Márcia, nada melhor do que falar de si próprio, né? Porque, às vezes, falar da vida alheia, de um vizinho, se torna fácil. Mas quando você traz, para exemplo, a sua vida, quando você traz as pessoas para o seu convívio, é mais complexo.
Então, como nós temos administrado essa situação? Nós temos uma filhinha, né, Vitória, de 5 anos, e nós vemos que esse momento de enclausuramento tem causado um certo estresse nela. Às vezes ela fala, pai, eu quero descer, pai, eu quero ir na piscina, mãe, eu quero ir no shopping. Então, como conduzir tudo isso? Porque não é só o filho, é um conjunto, né? A família não começa num casal, se estende para o filho, se estende para a sogra, se estende para dentro de casa. Então, como nós temos conduzido isso? Nós temos separado momentos, pessoas e situações. Ou seja, nós não misturamos tudo para poder resolver. Não. Primeiro, o momento do casal, o momento do filho, o momento da família, como nós vamos resolver cada coisa no seu quadrado. Então, o que é que a gente orienta? Não fazer nada no calor da emoção, não tomar decisões no momento da raiva, da irritação, porque isso só nos induz ao erro. Então, a orientação principal é calma, respira, pensa, senta, dialoga e se resolve. Sim, também um programa juntos, né? Dentro de casa, como está enclausurado. O bom é que o casal se programe, um filme, né? Marca um filme para que o casal venha assistir. Às vezes está distanciado, chama o casal, né? Chama o outro, né? Porque o distanciamento, às vezes é ruim, às vezes um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Então, vamos alinhar para fazer um momento, faz um momento pipoca, né? Faz um momento assim do casal, que um interaja com o outro. É complicado, né? Esse tempo agora está tudo fechado realmente, então que a gente faça um momento do casal, um momento com os filhos, né? E isso aí seria muito bom para que, né, o dia também, né, seja mais leve. Mais suave. Não dá nem para sair correndo atrás dela dentro de casa, mas tudo bem. É verdade, Marcos, é verdade. Pois é. Então, vamos para o nosso próximo tópico. Eu preciso dizer que te amo e com ações também. Esse é um tópico um pouco, como posso dizer assim, delicado, porque é muito fácil dizer para o nosso cônjuge que nós amamos. Mas será que as nossas ações estão condizentes com o que nós falamos? Será que nós temos dado o devido valor ao nosso cônjuge? Quando eu falo cônjuge, eu falo marido e esposa. Será que nós temos dado a honra que é devida? Será que nós temos cuidado da nossa princesa, do nosso presente, como a palavra diz, da forma que o Senhor deseja e nos ordena que nós tomamos conta? Será que estamos procedendo de forma digna? Então, não somente com palavras, mas com ações. Sente, converse, oriente. Homens, nós somos o sacerdote do lar. Esse papel é nosso. Não devemos, em momento algum, nos abster disso. Você é o sacerdote, você tem o papel de conduzir a sua casa, de orientar a sua casa, o papel espiritual de cobrir a sua esposa, os seus filhos, é seu. Não deixe que ninguém faça em seu lugar. Então, mulheres, diga para o seu marido também o quanto você o ama, o quanto ele é importante, o quanto você deve fazer e se mostrar para seu esposo. Não há nada de errado nisso. Nós temos observado que os casais têm se limitado em relação a isso. Nós não vemos, alguns anos atrás, a gente via casais nas ruas de mão dadas, né? Às vezes beijando, e hoje a gente percebe que está cada vez mais escasso. Não sei se as pessoas estão ficando introspectivas ou se realmente o cotidiano, as coisas seculares têm realmente afastado as pessoas têm perdido alguns valores, e isso se torna um pouco complicado. O amor está se esfriando, né? Então, algumas ações os casais precisam, né? Não só no dizer, como o André falou, eu te amo, a gente ouve, mas as nossas ações são quais? Estão ajudando um ao outro no que está precisando, né? Eu falo também na parte também financeira do casal, está ajudando dentro de casa, está conservando esse amor para que também depois, né, o depois que ele venha, tá, né, na hora do dormir, se aquele eu te amo valeu para o dia, né, para o dia
o dia todo, se aquela ação que ele fez no dia, à noite também está valendo. Então, esse é um dos investimentos também para fortalecer o casal. Porque não é dizer eu te amo, não, pela manhã manda uma mensagem, né, no WhatsApp, liga, né, manda uma florzinha, a mulher gosta disso, né, mulheres? E aí, amor, como é que tá? Como é que tá sendo seu dia, né? Isso aí vai e junto com as ações, né, para que esse dia, né, seja bom tanto para o homem quanto para o casal. E detalhe, né, como o André fala, não é só a mulher ouvir eu te amo, não. Não é o homem só falar eu te amo, a mulher também, né, para o homem, né, que seja recíproco, né? Então, que nós possamos trabalhar esse lado. Casal feliz, não abre mão do boa noite, né? A gente estava até brincando ontem, quando a gente estava fazendo, né, o nosso passo a passo, sobre o boa noite. Depende do boa noite do casal, né? Tá dormindo? Boa noite, André. Não é boa noite, André, gente. Boa noite, amor, né? Vamos ser delicados um com o outro, vamos dar boa noite devido para o nosso cônjuge, né? Isso é bom, viu, gente? Isso não é balela, não, é saudável. Aí eu até brinquei com ele, né? Não devemos falar um boa noite seco. Vamos falar um boa noite caloroso, um boa noite amoroso, né? Nós, quando ainda conversávamos ontem, eu até fiz um trocadilho com ela. Um boa noite inicia bem o dia, né? O boa noite prepara você para dormir, prepara você para, de fato, uma boa noite, mas também prepara o seu dia. Nós sabemos que uma noite mal dormida, uma noite mal descansada, reflete no nosso dia. Então, que esse boa noite, de fato, venha a ser um boa noite caloroso, venha a ser um boa noite amável, que o seu amado, a sua amada, sinta esse boa noite de forma agradável, seja suave. Então, que nós não venhamos deixar o nosso boa noite de lado. Então, programe-se, viagem a dois. André. Pode falar. Oi. E sempre que puder também, né? Tem uma coisinha, uma surpresa. Se puder um buquê de flores, ótimo, né? Mas se não puder, pode ser uma amendorata também. Pode ser. Com certeza. Com certeza. Trazer aquela coisinha para dentro de casa, porque isso é trazer, faz a lembrança um do outro durante o dia. Eu estou na rua, eu lembrei do meu esposo. Um exemplo, eu fui na Avenida 7, ele gosta daquele pastel chinês. A alegria da vida dele é eu ir na Avenida 7 e trazer aquele pastel chinês. Eu estava até chateada com ele. E aí eu falei assim, pois agora que eu tô chateada que eu vou levar esse pastel para ele. Quando ele chegou, coloquei na mesa o pastel. O sorriso dele se abriu assim, ó, enorme. Meu amor, você trouxe para mim. Eu falei, para te mostrar que eu não estou mais chateada com você, meu amor. Aí de trocadilho, qual foi que você ganhou? E eu não esperava. Eu fiquei tão surpresa. Eu falei, pode ser um pastel chinês e também você ganhar um buquê de flores. Eu fiquei hiper emocionada, muito feliz, porque eu não esperava naquele momento ganhar esse buquê, né? E aí eu falei, puxa, eu comprei um pastel e ganhei um buquê, obrigada. Eu fiquei tão feliz. As flores murcharam e eu não queria jogar fora. Mas isso é importante porque mostra que, por mais que você esteja chateado um com o outro, não pode deixar essa chateação, esse aborrecimento ser maior do que o amor que você sente um pelo outro, né? Então, assim, Deus trabalhou em nosso ser, né? Fez com que me abençoou para que eu não ficasse chateada, e ele mais ainda, né? Eu abençoei e garanto, e sei que eu fui muito mais abençoada. Então, assim, talvez não seja um buquê de flores ou um pastel chinês, mas um chocolate, algo que agrade, né? Uma coisinha que faça lembrar, eu lembrei de você durante o dia, né? Essa é uma dica, né? Para que seja bom o relacionamento do casal, né? A dica aí de uma coisinha importante. Muito bem colocado, muito bem. Essa coisinha aí.
Eu gostaria de falar também sobre essa questão que ela acabou de colocar, porque foi em uma manhã que tivemos um pequeno impedimento, né? E eu saí de casa, fui para o trabalho chateado, a verdade foi essa. E durante o dia, tanto ela, o emocional dela foi trabalhado, como o meu também. E aí eu não poderia retornar para casa e estar com ela à noite, sem que a gente não procurasse resolver, né? Embora eu tenha uma prática diária de estar ligando, de estar mandando mensagem, isso é uma prática diária minha, entendeu? Eu adotei isso e não abro mão dessa questão de você saber como é que ela está. Eu estou na rua trabalhando, como é que ela está em casa, como é que você está, amor? E aí, como é que estão as coisas por aí e tal? Então, assim, essa é a prática. Porém, nesse dia, saímos chateados, e quando eu retornei, antes de vir em casa, eu passei na floricultura, vou comprar um buquê de flores para meu amor, ela merece. E aí, comprei um buquê de flores e trouxe. E aí foi um trocadilho ali, porque ela trouxe esse pastel, que eu também gosto muito. Ela trouxe o pastel e eu presenteei ela com um buquê de flores. Então, foi show. Aí, imagine a noite. Então, assim, também pode ser um bombom da Cacau Show, ou um batom, né? Algo que vai agradar a sua esposa ou o seu esposo. É isso aí, muito bem. Tá vendo? Tá vendo como funciona? Funciona mesmo, né? E vamos lá. Programa-se viagem a 2, né? A gente costuma sempre, uma vez no ano, né? Aniversário de casamento, né? Casais. E aí vamos fazer aniversário de casamento. Vamos valorizar esse dia, né? Vamos procurar viajar. Não é uma viagem, não precisa ser uma viagem de pegar um avião. Às vezes, ali, ó, né? Em Baçaí, em casal. Em Baçaí, ali pertinho. Vamos ali curtir um pouquinho. Programa-se estar a 2, né? Quando vocês viajam, vai relaxar. É um momento, né? Que o 2, a gente mesmo costuma pedir um Vale Night à minha mãe aqui, uma vez no ano. Minha mãe Vale Night aqui. Um vale dia, vale tudo. Um vale final de semana. E aí minha mãe fica com Vitória. E a gente sai, né? E aí vamos se programar. E esse momento, né? Que a gente está, é um momento, né? Que a gente está bem, que a gente pode conversar. E aí nessa viagem a 2, a gente beija mais, abraça mais, brinca mais e vem fortalecido como casal, né? Para estar bem um com o outro, né? Vale dizer que esse momento de viagem junto é um momento de reflexão também. É um momento de trabalhar os pontos altos, aquilo que foi positivo, aquilo que não foi tão bom, que pode ser trabalhado, que pode ser, não, eu não digo melhorado, pode ser aperfeiçoado, mudado, porque aquilo que está ruim não pode ser melhorado. Ele precisa ser extirpado e ser feito bom. Então, esse momento é o momento de você amar, ser amado, é o momento da intimidade ser aflorada, né? Que a gente que tem família, que tem filho, principalmente aqueles que têm mais de um filho, esse momento se torna cada vez mais raro, mais difícil, mas a gente não deve perder esse momento que é tão precioso, gente. Estar junto, marido e mulher, é essencial, eu diria que indispensável. Então, separem o seu momento, ainda que seja uma vez no ano, como disse Margarete, se você não tem condições de fazer uma viagem de avião, se você não tem condições de ir ali em Baçaí, vai aqui em Jauá, vai aqui em Estela Maris, tem hotéis bons por aqui. Reservem um momento para que vocês possam estar se amando e reacendendo essa chama do amor. André, E o próximo tópico... André? Pode falar, Beto. Pode falar. Vocês assim, estão sendo muito felizes assim, nas colocações de vocês. Parabenizo vocês assim, pela colocação. É muito bom mesmo. Agora, no último dia 17 de fevereiro, nós completamos 20 anos, né? Então, estamos aí em lua de mel, né? Estamos em lua de mel. E aí, o que acontece? Nós viajamos, nós saímos da nossa cidade, do nossa casa, né, do nosso habitat, e fomos para um resort, entendeu? Aqui dentro de Salvador, praticamente. E aí, ficamos um final de semana, foi muito bom, e trabalhamos justamente essas questões que você acabou de abordar, entende? Essa questão do que pode ser melhorado, entende? Entre o casal, entre a família. Nós temos filhos, deixamos nossos filhos com minha mãe, em Camaçari, e
e fomos passar esse final de semana nesse resort. Então, assim, para a gente foi um renovo, porque Márcia estava, assim, extremamente necessitando de uma fugida, né? E eu proporcionei, o Senhor, graças a Deus, assim, nos proporcionou esse tempo e fomos, e assim, até hoje estamos colhendo o que plantamos naquele resort, entende? Então, assim, foi algo muito bom. E isso aí é a prática. Parabéns pelas colocações de vocês aí. Tá show de bola. Amém. Tá vendo que dá certo, gente? Tem outros casais aí que estão se identificando, né? Na nossa live, aí, querendo ir para outros lugares, querendo ir com seu cônjuge. É assim mesmo, né? Vamos aí incentivando, vamos aí. Ó, o casal deu certo com Ela e Márcia, dá certo comigo e André, dá certo com Eva e César, com Rose e Fred, com Marcos e Lúcia. E aí, por que vocês não vão dar, né? Vamos lá investindo. Vamos lá recarregar essas baterias, viu? É isso aí. O nosso próximo tópico é Tudo Bem com Você. Como foi dito alguns minutos atrás pela Margarete, né? O nosso bom dia, o nosso olá, como está você, como está o seu dia. Eu confesso que por um bom período, eu não tinha muito essa coisa de falar com a Margarete durante o dia. Falava com ela de manhã, às vezes nos despedia antes de sair para o trabalho, depois de um determinado tempo, nós começamos a trabalhar em turnos alternados, eu à noite, durante o dia. E de um tempo para cá, eu comecei a experimentar esse cuidado de mandar mensagem para ela: oi, amor, bom dia, como é que está você? Às vezes a gente passamos a sermos namorados de metrô, ou seja, nós nos encontramos no metrô, dá um beijinho, e ali um segue para o trabalho, outro segue para casa, mas não, em momento algum nós nos dispersamos disso, não. A mensagem do bom dia, saber como o seu cônjuge está, assistir o seu cônjuge naquilo que tem necessidade, se está em falta de alguma coisa, porque muitas vezes, como nós trabalhamos em turnos alternados, às vezes a saudade vem, né? Fica aquele espaço, aquela lacuna. A importância de estar preenchendo isso para que também não dê brecha para outras situações. E também, assim, quando ele volta, né? Tudo bem, como vai você, creiam. É num momento, assim, que lá no trabalho, bem turbulento, bem precisando realmente ouvir um tudo bem, como é que você tá? E aí já almoçou, né? Esse cuidado tem que existir. Aí o Elton acabou de falar, né? Em relação que isso ele traz já com ele, né? Com a sua amada. Então, que a gente vinha, né? Sempre tá perguntando, e aí? Passou um tempo, viu que ela não falou, viu que não mandou mensagem, casal. Um pergunta como é que tá o outro, né? Que isso aí vai ajudar. Não, estou bem, ore por mim. Vai ser um momento que ele vai estar ali atribulado, precisando de uma oração. Olha você ali, cônjuge, né? Que não venha abrir brechas, né? Para que outro venha, né? Perguntar como é que tá tudo bem, mas que o seu amado esteja perguntando, né? Tudo bem com você. E para finalizar, né? Casal feliz não esconde o orgulho por estar juntos. A gente temos aí, vamos fazer 18 anos de casado. 18 anos. Muito, muito feliz. Eu casaria novamente com a minha esposa, novamente. Casaria. Eu digo para ela todos os dias. Não é fácil. Não estamos aqui dizendo que é fácil, não, gente. Cada um que tem uns cônjuges em casa, depois que fecha a porta, né, sabe como é que é difícil lidar com o Fred, com o Wellington, com o César, com o Marcos, mas nós seguimos firmes, seguimos amando, sigo com o orgulho. Cristiano também, né, Cristiano? Você está aí quietinho, recebendo a sua porção também. Então, o quanto é difícil, somos dois seres totalmente diferentes, tentando viver o mesmo objetivo. Então, que Deus, né, que nos uniu, permitiu a nossa união, que Ele permaneça germinando essa semente dentro da gente, que o orgulho, o prazer de estar com o nosso cônjuge venha a ser latente, venha a ser visível. Não que nós precisamos mostrar para as pessoas que nós estamos felizes, que nós estamos contentes, não, mas que isso venha a ser natural, venha a ser de dentro para fora, que as pessoas sintam o desejo de ter um casamento como o nosso, né? Que nós não precisamos ser exemplos, não, mas nós precisamos ser espíritos,
que as pessoas possam desejar ter um casamento como o nosso. Eu digo sempre para ela, talvez você não seja a mulher mais perfeita, mas com certeza para mim é a mulher do mundo. É a melhor mulher do mundo. E olha aí. Tá plantando, hein, pai? Estou colhendo. Pois é, com certeza. Então vamos assim, né? Finalizar nossa parte, mas que assim, que você tiver qualquer dúvida, né? Pode deixar sua pergunta, né? Pode deixar aí, né? Nossa parte, e vamos estar passando aqui a nossa palavra para César e Eva, né? Falando sobre o próximo tema, e que Deus continue abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus. Antes de nós iniciarmos, né? Gostaria de ver aí, ouvir Cristiano, teve algum comentário que gostaria de fazer sobre esses hábitos, para 10 hábitos para o fortalecimento do casal. Você viu aí que no final André deu um boa tarde, né? Margarete disse que tem que dar uma boa noite para ter um bom dia. Ele deu uma boa tarde para ter uma boa noite, né? A gente acredita. Mas diga aí, Cristiano. Olá, gente. Boa tarde, né? A paz seja com todos. Eu faço minhas palavras de Wellington, né? Vocês foram muito felizes nos tópicos que vocês colocaram, que realmente reflete muito a realidade, nós como casais, né? Parece não, eu creio, né? Que Deus colocou no coração de vocês cada tópico que foi abordado aí. Aí vocês falaram, né? Vou falar aqui de experiência pessoal, né? Vocês falaram lado a lado, tem um tópico que fala sobre isso. E eu vivi muito isso e vivo, né? Eu digo isso porque lá atrás a gente sempre teve o hábito de andar de mãos dadas, né? Lado a lado, mas não simbolicamente, simplesmente. Mas a gente sempre teve essa cumplicidade de andar lado a lado. E isso chegou uma época que chegou a ser até comentado pela minha esposa, ou pela minha esposa não, pela minha sogra, né? Que não está mais conosco, comentou junto com outros entes da família que achava muito bonito o fato de a gente estar sempre andando lado a lado. E aí, quer dizer, a gente vai fazendo algo natural, uma coisa que é banal, digamos assim, simples, mas que de certa forma é observado. Se é observado pelos de fora, quanto mais pelos nossos filhos, né? E como a gente está lidando com essa questão de distanciamento, foi falado aí, colocado por Márcia, que também achei interessante ela tocar nesse assunto. Às vezes a gente está se distanciando, mas como a gente está tão apavorado, né? Uma grande parcela da população está apavorada que está levando ao pé da letra, ou seja, o distanciamento é da porta para fora, da porta para dentro você não precisa se distanciar do seu cônjuge, né? Então, fica aí a dica. E o fato de dizer o amor, né, a prática do amor, a declaração de amor que toda mulher gosta de ouvir, e até o homem, de certa forma, gosta, por mais duro que ele pareça. Mas eu penso que existe determinadas pessoas que têm essa dificuldade, né, essa timidez, né, de se declarar. Mas eu vou dar uma dica. Essa timidez, você pode sintetizar ela nas ações. Às vezes você pode dizer eu te amo sem abrir a boca. Então, aquilo que você vai fazer no seu dia a dia, no seu lar, juntamente no convívio com a sua esposa, eu acho que vai falar muito mais alto do que simples dificuldade de você verbalizar, né? E outra coisa que eu queria colocar, não quero me estender muito, sobre tudo bem, né? Voltando também para essa questão da pandemia, às vezes a gente está vivendo esse drama, como eu já falei, terrível, né? Nunca visto antes na história da humanidade, e a gente está ali lado a lado, mas não sabe como é que o outro está enxergando, qual é a visão que ele está tendo dessa situação. Às vezes a gente está assistindo o noticiário, a gente está conversando, porque também nós temos, cada um às vezes tem os seus contatos pessoais, às vezes ela participa de um grupo de pessoas, de amigos da família dela, eu participo de outros, e às vezes a gente acaba esquecendo de comentar sobre isso, sobre o que está acontecendo no mundo, e às vezes a pessoa está ali do nosso lado sofrendo, ela está apavorada e a gente não toma conhecimento, né, de que ela está assustada com a situação, enquanto às vezes você tem uma clareza maior da situação, não diminuindo a gravidade do problema, mas está mais assim equilibrado. Eu acho que tem que haver um diálogo também a esse respeito, porque o casal ele
tem que ter uma visão ampla da vida, né? Na vida como cônjuge, como a questão amorosa e também a questão a nível mundial, como é que você está vendo, o que você está achando, e para até tranquilizar um ao outro, porque às vezes tem um que está mais equilibrado do que o outro nesse sentido, e aí vale realmente a dica, porque eu acredito que isso também pode impedir o relacionamento na hora até de irem para a cama, né? Às vezes está tão apavorado que não consegue nem relaxar para estarem juntos. É isso aí que eu queria colocar. Vocês ouviram o que eu falei? Ouvimos. Pensei que ele tivesse. É porque a gente desliga o microfone. Sim, muito. A gente tem que ter esse cuidado realmente de perceber como é que o outro está, né? Não somente se preocupar com a aparência e dar o bem-estar, mas também com as coisas que estão tendo de dificuldade. Se o outro está tendo dificuldade em algum sentido, em alguma área, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, né? Sensível, de perceber também que às vezes o outro está pedindo por socorro e está do seu lado e você não está percebendo, né? Mas está pedindo por socorro. Teve uma pergunta que Anderson colocou aí no chat, para a gente não passar sem falar com ele, né? Aí é uma coisa, ele falou o seguinte: como conciliar a vida de um cristão e os compromissos com a igreja e viajar com seu cônjuge? Dicas, por favor. Isso, a gente tem várias etapas, viu, meu irmão, que você vai estar vendo sobre isso. Uma das etapas que a gente vai estar abordando daqui a pouco é a questão do planejamento. Então, a gente tem que conciliar, mas para a gente conciliar, a gente precisa se planejar. A gente precisa se organizar para que a gente possa, sem deixar de fazer as nossas atividades como cristãos, a gente poder conciliar a atividade do cristão e o investimento familiar. Então, nós sabemos que nós não somos insubstituíveis, né, na igreja. Então, é importante que a gente também, de acordo com o nosso planejamento, a gente inclua um final de semana com sua esposa, um final de semana com seus filhos. Então, se você percebe que sua família está precisando, isso vai ser um investimento. O que é um investimento? É algo que você vai estar plantando agora para colher depois. Então, o investimento ele não é com retorno, às vezes, imediato. Você está investindo. Ó a palavra como é. Investir no casamento, investir na família. Então, você depois vai estar colhendo. Mas isso tudo vai depender do seu planejamento. E a gente não pode esquecer que a nossa primeira igreja é o nosso lar, é o nosso primeiro ministério, é aquele que tem toda a prioridade abaixo de Deus. Deus se alegra quando nós cuidamos da nossa família, quando ensinamos os nossos filhos e a nossa esposa a amar a Deus. Mas isso não impede de você viajar, de você se divertir, né? Deus gosta demais, mas tudo com ordem e decência. E aí nós vamos falar um pouquinho também agora sobre como envolver os filhos na prática da fé cristã, né? Se vocês depois, quando terminar a live, se vocês quiserem pesquisar também aí no nosso site, né, aí no YouTube, vocês vão ver que nós temos até um vídeo gravado falando sobre isso, né? Um vídeo onde traz um dia que nós fizemos o culto em casa, né? Um dia que nós fizemos, não, nós fazemos toda semana, mas tem aí o exemplo de um dia, nós gravamos um dia que nós tivemos um culto em casa. É bem pequenininho, vale a pena depois vocês conferirem. Mas vamos falar, né? Como é que a gente pode envolver os filhos na prática da fé cristã? Pode colocar aí um slide para ficar mais interativo para vocês. Vou repetir somente. Então, nós não podemos deixar de falar para envolver nossos filhos na prática da fé cristã. Nós precisamos trazer sempre a palavra de Deus, né? Deixa eu colocar aqui que acho que tem alguém aí com o microfone. Pronto. Então, lá em Provérbios 22:6, está escrito: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E a gente crê nesse versículo, como é que nós vamos crer e praticar esse versículo? Né? Nós temos que educar a criança, e mesmo que ela dê um passeio,
conhecendo várias coisas, ela nunca se desviará, porque o temor do Senhor vai estar no coração dessa criança. Quando ele chegar à fase na adolescência, quando ele chegar à fase adulta e até quando ele chegar na velhice, ele vai lembrar, né? Como tem essa imagem aí, ó, quem foi que segurou na sua mão e te levou para a igreja? Quem foi que segurou na sua mão e te levou para aprender a palavra de Deus? Quem foi que te ensinou a exercitar a fé, né? Nesses momentos difíceis em que a gente está passando, como é que a gente tem ensinado aos nossos filhos a exercitar a fé em dias melhores? Amém, irmãos? E esse versículo é promessa de Deus. Eu sei que tem muitos pais, né, que levaram seus filhos durante criança para a igreja, ensinaram todo o caminho, ensinaram o que é certo, né, e hoje eles não querem ir mais à igreja. Parece que nunca pisaram os pés na igreja. Estão completamente longe, né, das igrejas, do culto, de tudo. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma promessa, que Ele vai cumprir. Ele pode estar pegado atalhos, mas o caminho vai ser aquele que Deus tem nos dado, o caminho da vitória. Ele vai voltar para Cristo, ele vai voltar para aquele ensinamento que você iniciou. A palavra de Deus, ela não morre, está ali dentro, guardada. Um dia vai florescer e tudo que ele viveu fora dos caminhos de Deus vai servir como testemunho. Deus está preparando, creia assim, Deus está preparando meu filho para ser um grande homem de Deus. E tudo que ele passar vai ser uma experiência de vida. Ele não vai se perder nesse mundo, né? Eu me lembro que eu morava em uma fazenda e lá costumávamos fazer nosso culto na base do candeeiro, que não tinha energia na fazenda. E todo dia, no final da noite, minha mãe, meu pai, meus irmãos se reuniam e a gente fazia o culto. E aí eu cresci, me desviei da igreja, fiquei longe, anos e anos e anos. Depois que eu comecei a consertar a minha vida, que voltei para Deus e conversei sério com Deus, e Deus me deu força, que eu consegui organizar, e logo depois que eu casei meus filhos, e aquele culto que eu vi lá, né, quando eu era criança, hoje a gente faz aqui em casa. Toda semana. Foi fácil? Não foi fácil, né? Mas a gente pedia força a Deus, e a gente insistiu, hoje a gente tem mais de 10 anos fazendo esse culto semanal. Só eu, Eva e os meninos. E às vezes a gente convida outros casais, vem amigo dos meninos, e a gente continua, ali nesse culto, a gente conversa sobre tudo. Orienta eles, mostra na palavra. E eu me lembro que eu sempre pedi a Deus, Senhor, me ensine a ensinar meus filhos. Mas eu não quero ensinar meus filhos com chicote. Eu quero que eles te percebam e te conheçam por amor. Eu quero mostrar o quanto tu é bom, o quanto te conhecemos, o quanto é maravilhoso te ter como um único Deus. Me ajude a ensinar meus filhos a te amarem. E é a oração que eu faço todos os dias, né? Amém. Verdade. Mas assim, a gente também separou, né, alguns tópicos para que fosse abordado, né, como é que a gente pode estar ensinando os nossos filhos, né, ao exercício da prática. Eva, está ouvindo? Eu me recordo que tem mais ou menos um ano, eu estava no shopping, eu, Lucas, Marcos e minha cunhada. E para quem conhece Lucas, que eu tenho um filho especial e cadeirante, ele no shopping, ele gosta de andar segurando a mão das pessoas que estão do lado dele, né? No caso, os familiares e amigos. E de repente apareceu um casal de idosos e disse que estava encantado em ver o amor que Lucas sentia só por estar de mãos dadas conosco. Né? Que ele era uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, e a confiança que ele tinha, que ele passava para a gente. Então, tudo isso que foi visto e foi vivido foi representado para esse casal de idosos. Né? Então, foi algo que me marcou muito, porque uma pessoa de fora que não conhece o Lucas conseguiu fazer uma análise do que estava se passando naquele momento. Né? E é o que entra o que César falou, que a gente pede a Deus todos os dias para que nós possamos estar colocando os nossos filhos, criar os nossos filhos na presença do Senhor. Eu queria só... Esse reflexo das famílias é muito bom.
Eu queria só acrescentar a essa fala e dizer da potência que é o culto doméstico, porque minha mãe sempre fez, desde que a gente era criança, culto doméstico em casa. A gente, quando é criança e adolescente, às vezes se enfada, né? Puxa, vem minha mãe exigindo que participe do culto doméstico. Mas muito do que eu aprendi da palavra de Deus foi no culto doméstico. E eu tenho uma filha na fé, ela já tem quase 20 anos de cristã. A gente se conheceu na universidade e ela, outro dia, estava dando o testemunho dela, de que eu falei de Jesus para ela, mas ela se fortaleceu no conhecimento da palavra nas vezes que ela pôde estar conosco nesses cultos domésticos. Minha mãe prosseguiu e ainda prossegue, ainda hoje minha mãe faz culto doméstico em casa, todos os dias ela faz a devocional, e no momento que ela pôde estar conosco aos finais de semana, que às vezes ela ia passar o final de semana com a gente, ela aprendeu a palavra de Deus nesses cultos domésticos. Rose, você trouxe um tópico, né, que eu, na verdade, César me ajuda muito, né, deu para perceber que eu gosto de falar. E para o culto não ficar enfadonho, né, que você trouxe aí, e isso, César a gente está sempre se ajustando, por quê? Porque a criança e o adolescente, ele realmente não consegue ficar tanto tempo, vai fazer uma oração, né, como meu filho diz, vai fazer uma oração, vai lá na Palestina e volta, né? Vai buscar a família toda, os parentes que nunca mais viu, vai trazer na oração. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? E trazer tópicos para que ele possa absorver aquele tópico daquele momento, né? Então, o culto doméstico, ele precisa ser objetivo. Ele precisa ter um tempo de início, de fim, né? Dá oportunidade, porque às vezes o outro também quer falar, dá oportunidade do outro falar, né? Mas a gente tem que ter um cuidado para que ele não fique enfadonho, não fique cansativo, se estenda demais e perca o propósito. Então, no futuro, eles vão perceber, porque eu estou falando de mim, do meu lugar e da minha família. No futuro, nós percebemos o quão foi importante para nós aqueles momentos. Mesmo que ainda crianças, a gente acha, ai, meu Deus, eu vim moinha nessa agência do culto doméstico, mas com o tempo, porque a palavra de Deus, ela vai, né, fazendo o trabalho que ela tem que fazer. A Bíblia diz que ela é como espada de dois gumes. Então, essa espada de dois gumes, ela vai fazendo o trabalho que ela tem que fazer, e no futuro, a gente entende e reconhece o quão valioso foi para a nossa caminhada cristã, esses momentos, que lá no passado, às vezes, em algum tempo, a gente achou padrão, mas como serviu para nós hoje? Foi até o que César colocou, né? Que ele hoje se vê reproduzindo o culto doméstico, coisa que ele viu na época, na fazenda, na época que nem energia elétrica tinha lá na fazenda. Na época já tinha energia elétrica, né, César? Tinha na nossa fazenda. Na fazenda que não tinha. Ele não é velho assim, viu? Eva. Oi. Mas, César, vocês que são os pioneiros, né, na verdade, nesse trabalho de culto doméstico no grupo, nós realizávamos e um tempo nós paramos, né? E a gente tem visto assim a dificuldade que é até para a gente sair de casa para ir para a igreja, na verdade, congregar, devido à parada que tivemos. Você vê que o culto doméstico é tão importante, o incentivo é tão grande dentro de casa, que quando você deixa de exercer esse papel, você sente as percas, entende? É imediato. Agora, para quem está nos ouvindo, que nunca realizou, na verdade, um culto doméstico, como seria, para essas pessoas que não conhecem, como seria o culto doméstico, que é tão falado? Você pode falar para quem está nos ouvindo? Eu vou falar e vou apresentar. Vou pedir a Marcos para colocar alguns slides aí, vou falar também, né? A gente já falou um pouquinho que tem que ser objetivo, né? Mas a importância da gente trazer um momento de louvor, um momento da leitura da palavra, como eu falei, um momento de leitura de um versículo apenas, e dar a oportunidade da criança também ler a palavra, interpretar. Não sei se vocês lembram, mas assim, nosso filho caçula, né, Levi, ele, quando a gente começou, ele estava no período da alfabetização. E nós compramos uma Bíblia de histórias, né? Histórias bíblicas infantis. Então, ele ia lendo aquelas historinhas, né?
E no final, a gente até fez quando ele terminou de ler as historinhas, a gente até fez um culto de agradecimento, né? Chamamos algumas pessoas, e ele ia lendo as historinhas, e isso ajudou muito a ele a melhorar a leitura, a entender o que ele estava lendo, não somente, né, decodificar as palavras, mas a entender o que ele estava lendo. Então, isso é realmente algo que ajuda no culto doméstico, né? Então, você tem passo de oração, de louvor, leitura da palavra e entender a palavra, né? Dizer o que foi que entendeu. E isso foi um presente de Deus. Na verdade, quando ele tinha 5 a 6 anos, que quando começamos o nosso culto, e ele começava a ler, gaguejava um pouquinho, mas aí ele lia já todas as histórias, aquelas histórias da Bíblia, né? Ilustradas e tal. Eu lia, e aí meu filho, você entendeu. Hoje ele já vai fazer 17 anos. E no nosso culto aqui, cada um lê um pouco da palavra e explica, entende assim, só que você entendeu. O que é que está escrito? Você entendeu o que a Bíblia está dizendo? E todos nós conseguem, assim, chega aos meus olhos, enche de lágrimas de alegria, porque eles conseguem, o Espírito Santo, né? Eles dão lugar para o Espírito Santo, ajudar eles a interpretar, palavra por palavra, e assim, que culto maravilhoso. Deus, quanto é gostoso ouvir isso, saber que meus filhos estão lendo e estão entendendo. Às vezes a gente começa o culto com o sangue fervendo para poder... Então, aconteceu alguma coisa na semana e a gente precisa tratar daquele assunto dentro do culto. Dentro do culto, a gente acerta tudo, a gente conversa. Eu falo, mas eu não queria falar com esse palavra, não, era eu. E eles começam, e Deus nos ajuda, que ele começa, abre um versículo onde está falando justamente o que a gente precisava conversar com eles, fazer alguma correção. E sai da boca deles toda a correção que precisa. Então eu digo para eles, vocês entenderam o que está escrito? Sim, entendemos sim. E aí tudo começa a ficar harmônico, tudo começa a ficar bonito, porque Deus nos deu, né, a oportunidade e um escape. Aí eu vi que Sara colocou aí, né, que culto doméstico é uma semente. E a gente traz o culto doméstico também como a importância da fundamentação da palavra de Deus, uma boa base. É o que dá segurança na construção. Então, o que a gente pensa, né? Quando a gente vê uma casa construída, né, um edifício, ele teve o quê? Uma boa base. Então, a fundamentação na palavra, né, você estudar a palavra, você ler a palavra, você está dando base para que a pessoa seja no futuro uma pessoa boa. Então, toda boa construção, ela teve uma boa base. E qual é a nossa base? A palavra de Deus. Amém, irmãos? Ô, Eva, Lucas aqui, quando vê o culto, seja ele doméstico, seja ele culto online, quando diz que está na hora da palavra, não tem outra conversa. Ele pede logo para pegar a Bíblia dele. E a gente tem aqui a Bíblia dele separada. Isso é fruto de quê? É fruto das observações que ele tem, das coisas que ele observa, né? Com toda a limitação cognitiva, com tudo, enfim. Mas Lucas é assim, é um menino, né, totalmente conectado com a palavra, né? E graças a Deus que Deus colocou esse anjo dentro da nossa casa, né? E nós somos testemunha que quando está fazendo o culto, que diz levante para receber, ele levanta. Não é assim? O que é que a gente pode, né? Como é que a gente pode? Tem alguns tópicos também que nos ajudam, né, a envolver os nossos filhos na prática da fé cristã, né? Orar juntos. Então, se nós somos, né, oramos juntos, nós mostramos aos nossos filhos a importância de orar juntos. Nós mostramos aos nossos filhos a importância de cumprir a palavra de Deus, onde tiver 2 ou 3 unidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, a gente ora junto, né? A gente também tem o hábito de orar juntos o casal e orar junto com eles, né? Leitura da palavra. Então, esse é algo que a gente precisa estar apresentando, às vezes não mostrando com força. Ah, vai ler, você tem que ler a palavra. Você tem que sentar para conhecer. Mas a gente tem que mostrar também que a gente estuda, que a gente lê a palavra de Deus, né? E no nosso culto doméstico, a gente tem um momento da leitura da palavra. Já está ajudando aí, né, Wellington? Os tópicos direitinho. E ouvir e entoar louvores, né? Muitas vezes a gente está em casa e a gente está em casa e a gente não tem o hábito de ouvir louvores, né? A gente não tem o hábito de entoar louvores. Então, isso, como é que nosso filho vai estar ouvindo e entoando louvores se a nossa prática não é essa? Então, nós precisamos ter um exemplo também de ouvir e entoar louvores, né?
Aqui em casa a gente ainda é beneficiado porque César toca, né? Ensina os meninos a cantar, a tocar. Eu bem desafinada. Tiago ama os louvores. Tiago ama. Volto a lembrar que aí no culto doméstico vocês vão ver, viu? Ele louvando. Perseverar no culto doméstico, né? Como o César já falou a vocês aí, não foi fácil. Não é fácil começar, mas a gente precisa começar. Não tem esse negócio, porque hoje tem isso, sempre vai ter uma dificuldade. Mas a gente não pode ficar preso na dificuldade de fazer o nosso culto doméstico. A gente tem que começar a fazer o nosso culto doméstico. Olhe, honrar o nosso propósito. Quando nós fazemos alguma dívida, a gente não tem a obrigação de pagar, vamos nos comprometer, né? Fazer um compromisso e honrar esse compromisso. Imagine, a gente não quer ficar devendo um boleto, mas como é que a gente pode ficar devendo para Deus? A gente não pode, né? A gente precisa também honrar os nossos compromissos juntos ao Senhor. E perseverar no culto doméstico, não pense que é fácil não, viu? Tem dia de culto que, assim, acontecem várias coisas, várias situações. Mas a gente não pode deixar de fazer. A gente não pode, porque quando começa, quando o César falou, né? Às vezes começa, assim, aquela situação, assim, meio, um pouquinho agitada, mas depois o Senhor toma a primazia. A gente chama o Senhor para tomar a primazia, e Ele que toma a primazia, Ele que direciona. Compartilhar de momentos sociais com amigos cristãos, né? Às vezes, foi algo que nos ajudou muito, né? Quando a gente estava no início da nossa caminhada, a gente não tinha muitos amigos cristãos, né? E aí, alguns amigos eram práticas que não eram mais as nossas, né? E quanto foi bom a gente desenvolver laços de amizade com pessoas cristãs, né? Sair, viajar, né? Nós já viajamos aqui com todos esses casais que estão aí, né? Cristiano e Pati, já com Margarete e André, Márcia e Wellington, Rose e Fred, Marcos e Lúcia, né? Como é bom que os nossos filhos vejam a importância de ter a vida social com cristãos. Cristão não é somente aquele que vai para a igreja, não. Cristão também sai para almoçar, né? Sai do culto, e aí vamos fazer um junta-panela. Não está podendo por agora, mas vai voltar a fazer isso, né? E aí vamos no cinema, vamos passar um final de semana fora, vamos numa praia, vamos viajar, vamos passar as férias juntos, né? E isso tudo ajuda os nossos filhos a entenderem o quanto é bom ter amigos cristãos, né? Com palavras de diversão, com momentos de brincadeira, né? Com momentos, mas tudo isso dentro do conceito, né, dos valores cristãos. Envolver-se nas atividades e eventos da igreja. É outro momento que é muito importante. Às vezes a gente, né, fica pensando, o que é que marca na vida de uma criança, né? O que é que marca na vida de um adolescente? O que é que marca na nossa vida, né? Então, a gente trazer nossos filhos, né? A gente dava aula no curso de casais à tarde, e domingo de tarde, e aí a gente tinha crianças pequenas, e aí, né, nossos filhos mais velhos, né? Tem Luciene e Aguinaldo também que estavam lá, que tinha uma filha já adolescente, que eu ajudava a tomar conta dos menores. Tudo isso marcou na vida deles, eu tenho certeza, né? Tudo isso marcou, não sei se a gente vai conseguir passar, né? Mas, assim, teve um momento que eu queria compartilhar com vocês, que para a gente foi, assim, muito maravilhoso. Que foi um momento quando nós viajamos para um trabalho missionário lá na cidade de Novo Horizonte, né? E ali foi muito difícil, não foi, César? Eles não queriam ir, e a gente acabou conversando. Vamos, vocês vão gostar. Depois veio a dificuldade financeira, como é que a gente vai ter para pagar para eles irem? E aí a gente conseguiu, né? O irmão lá ajudou, o irmão César ajudou lá, o irmão César, não foi? O irmão César ajudou, e aí a gente conseguiu levá-los para esse trabalho missionário. E nesse trabalho missionário, eles chegaram lá, né, um pouquinho assim zangados e tal, achando que ia ser programa de índio. Aí, quando chegou lá, eles começaram a se envolver. E viram, e no final eles ficaram tão felizes, ficaram assim, se sentindo bem gratos a Deus pela oportunidade, né? E com muita alegria eles trabalharam na obra do Senhor. Eu sei que são momentos assim que eles nunca vão esquecer, né?
momento onde eles estavam lá, cada um com o seu talento, com a sua forma, colocando o melhor que eles tinham para Deus. Eles tomaram conta das crianças, não foi, Eva? Pintando cabelo, fazendo maquiagem, não foi isso? Foi, Tiago. Eu lembro. Tiago mandou, junto com a Edileuza, né, com a irmã Edileuza, eles ficaram pintando as crianças. E aí, a esposa que estava lá pintando, e aí daqui a pouco a fila de Tiago estava enorme, com várias crianças, porque ele estava conseguindo pintar super-heróis. E aí mostrava lá, os meninos estavam lá pintando a fila dele, e aí quando ele viu que a fila dele estava maior, ele, poxa, minha fila está grande, ele disse, não, eu quero fazer com ele. Então, tudo isso é um reconhecimento, né, uma valorização, e que ajudou muito, né? Levi também, quando ele viu que ele podia ajudar as pessoas que estavam lá, ele estava lá cadastrando, enquanto as irmãs estavam, né, aferindo pressão arterial, fazendo teste de glicemia, ele estava lá fazendo cadastro, e ele viu quanto foi importante ele estar ali fazendo aquele cadastro, né? As irmãs tudo ajudando, e eles ali trabalhando. Então, assim, foi um momento que eu sei que ficou marcado na vida deles, é um momento de da gente investir também nos acampamentos, né? O primeiro acampamento que eles foram, né? Foi muito bom, eles gostaram muito, né? Junto com um grupo de crianças. Então, tudo isso, envolver os nossos filhos dentro dos eventos da igreja, é muito bom, né? É muito bom quando a gente consegue fazer isso para ajudar a fortalecer a fé dos nossos filhos. Show de bola. É isso mesmo. O culto doméstico, na verdade, prepara, né? Para esse campo, né? Prepara para o campo. Entendeu? E aqui a criança, ela passa a se sentir útil, né? Ali naquele campo. É muito importante isso aí. Pois é. E aí, Cristiano? O que é que você diz desse envolvimento? Que é o professor dos nossos filhos, hein? Professor. Então, falando nisso, né, eu sentia uma necessidade realmente, observando até o comportamento de alguns alunos, eu observava que faltava realmente essa interação dentro de casa. Eu via como se, até falando fora da igreja, como se os pais colocassem toda a responsabilidade de ensinar a criança, né, seja ela uma educação familiar, secular ou educação cristã, assim como alguns fazem, né, na questão da educação secular, transfere toda a responsabilidade para o professor, que é um perigo, né, na minha opinião, porque existe a educação doméstica, que aí é primordial, são os conceitos familiares, para depois vir a educação acadêmica, de formação. E eu via isso também lá na escola bíblica, né? E alguns alunos com essa dificuldade. A gente até falava em relação a chamar os pais para marcar uma reunião para falar a esse respeito. Eu observei os tópicos que Eva colocou aí, e eu achei muito interessante. Preciso me esforçar, vou ser bem honesto contigo, porque muitos tópicos aí eu já não faço, né? Outros sim eu faço, e realmente tem um efeito positivo muito grande, né, no nosso meio familiar, como casal, como família, mas outros eu preciso voltar a praticar, viu, Eva? Gostei aí das colocações aí, foi muito pertinente. Precisamos, Cristiano, precisamos. Olha, eu ligo para você, você liga para mim. Olha, eu estou fazendo aqui, viu? E você também. Tá bom, querido. Vamos juntos. Ajuda nós, Eva. Uma coisa que a gente percebe, e é como o Cristiano falou, acontece na escola secular, acontece na escola, na igreja. Todas são escolas, todas são espaços de aprendizagem. E muitas vezes, muitas famílias atribuem a esses espaços aquela educação que é própria e obrigatória da família. Que, inclusive, quando o senhor orienta, ele orienta que os pais ensinem aos filhos ao levantar, ao deitar, colocando como testeira, não é assim, andando pelo caminho. Não diz que vai ensinar é o profeta, a pessoa responsável pelo templo lá, não disse. Disse que era a família. Obviamente que a gente, enquanto escola bíblica ou enquanto escola secular, vai fortalecer os saberes que a família tem que
forjar nas crianças e adolescentes, sobretudo nas crianças, porque quando a palavra de Deus nos ensina, diz, ensina o menino. A Bíblia não diz ensina o adulto, o adolescente, o jovem, diz ensina o menino. Claro que esse ensinamento perdura até a fase adulta, porque a gente só para de aprender quando a gente morre. Mas a orientação bíblica é ensina o menino no caminho em que deve andar. E ainda que ele cresça, não se desviará do caminho. Então, a escola vai ensinar um saber escolarizado, a igreja vai ensinar um saber que vai saltar para a vida eterna, e a família precisa ensinar valores, ética, moral, dentre outras questões. A escola é uma extensão, né, um complemento. Não é a principal entidade para ensinar o seu filho. Isso é uma transferência que, às vezes, pode custar caro. Né, até dentro da própria igreja, porque, às vezes, eu observava que muitos pais, quando a criança atingia uma certa idade, já subia só, outros até que levavam até a porta da sala. Mas, às vezes, nem tomavam conhecimento do que era ensinado na sala. Né? Eu acho que isso é importante, esse acompanhamento, para saber até o que o seu filho está aprendendo, porque independente, né, de rótulo, a gente não pode rotular, será que está ensinando adequadamente os meus filhos? É necessário também que os pais tenham essa preocupação de saber o que está sendo ensinado lá em cima na escola bíblica, e no contexto geral, né, de ensinamento, porque às vezes vai de encontro ao que ele está aprendendo dentro de casa, com os valores que os pais têm ensinado para eles, né? Eu acho importante essa interação que a família tem que fazer com a escola no geral, né? Foi bem lembrado que você trouxe. Só um minutinho, André, que eu passo para você. Foi bem lembrado isso que você trouxe, porque nesse momento de pandemia, o que a gente tem visto, né? As famílias desesperadas, porque não aguentam mais os filhos em casa. Tem tantas coisas que você pode fazer em casa com seus filhos. E essa oportunidade, né? De estar com seu filho, de fazer uma coisa interessante, de estar brincando, de estar... Eu sei que não é fácil, né? Sou mãe, também sei que não está fácil. O negócio tem horas que aperta, mas a gente precisa encontrar caminhos e soluções para trazer esse momento e ser um momento prazeroso, né? Não somente falar, porque o professor tinha que ter ensinado, o professor da escola bíblica tinha que ter passado, meu filho não conhece a palavra porque o professor da escola bíblica não ensinou. Não pode ser assim, né? E aí, tá passando aí, viu? Meu filho aí pintando. Olha quantas crianças ficaram ao redor dele. Então, isso para ele foi muito bom. Quantas crianças, a fila dele, quantas crianças estavam querendo que ele fizesse a pintura, porque ele fazia a pintura de super-herói. E aí foram muitas crianças, né? Que ele conseguiu pintar e ficar ao redor dele. Então, isso foi muito gratificante. Isso foi marcante até os dias de hoje. Viu? Com muita alegria, né? Tá vendo quanta alegria? Mas eu vou passar aí para André, que André quer fazer um comentário. Passa aí, André. Eva, queria dar uma pincelada no que você falou em envolver os nossos filhos na prática cristã, né? Nós temos aqui o nosso culto todos os dias à noite. Sempre no final da noite nós temos os nossos cultos, nosso momento de oração em que nós apresentamos a família como um todo, apresentamos o casamento, apresentamos a nossa casa, a Vitória, e a gente fica impactado como marca os nossos filhos e como nos marca também. Porque Vitória, ela pegou a prática da oração, né? Sempre quando a gente vai fazer as extensões, ela para e oro. Quando a gente faz as nossas compras, que a gente vai colocar na despensa antes, ela para e eu quero orar. E isso me marca, né? Porque assim, eu sou muito emotivo em relação à Vitória, e Vitória em si. Quando eu vejo ela orando, e ela ora com discernimento, com direcionamento, ela fala, Senhor Jesus, meu Pai, abençoa meu Pai. A gente fica encantado, né? Emocionado, porque a gente vê Deus na vida, né? Pela misericórdia dele, ele alcança os nossos, né? E essa a nossa semente plantada para que os nossos filhos realmente engajem na fé cristã e sigam. E enfatizar também que a gente aprendeu, né, com César e Eva, que começou, né, como o Wellington falou, e trouxe para nossa casa, assim, a gente começou a aderir o culto, e hoje é muito lindo quando nossa filha de 5 anos, né, ela fala assim, mãe, cadê a oração? Cadê a palavra do dia? Então, ela já busca isso. Então, isso é muito bom, Eva. Você antenou aí
E todos os casais, acho que cada um tem um pouquinho, né, de acrescentar, e aqui no nosso lar não é diferente. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, pela vida dos nossos filhos, e Deus, ele é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Obrigado. Aqui em casa também é assim. Quando a gente vai ao mercado, que a gente retorna, antes da gente colocar na nossa despensa as compras, todas as vezes nós oramos, pedindo para que Deus abençoe. E Gabriela, mas Gustavo também, graças a Deus, assim, eles aprenderam. Quando a gente sai de casa também, antes da gente sair, a gente ora, todo mundo junto, e eles sempre estão abençoando a nossa saída, o nosso retorno. Pai, que o Senhor vai diante de ti, que o Senhor tem um bom trabalho. Então, isso identifica. Até os vizinhos aqui, eles comentam que, às vezes, eu estou saindo de casa, estou na rua já. A gente se despede dentro de casa, eu estou na rua, dobrando a esquina, eles estão gritando de cara à frente, meu pai, Jesus, Senhor vai diante de ti. E as pessoas comentam isso aqui. É uma coisa assim, que realmente isso foi adquirido no culto doméstico, entende? Então, o culto doméstico, César mais Eva, que são os matriarcas, os patriarcas aí, aqui no nosso grupo, isso criou uma identidade muito grande. Ora, vista que eu, quando era menino, eu já participava de cultos assim, só que por conta de alguns problemas familiares, né, a gente acaba se distanciando, e depois, já jovem, né, um pai jovem como eu, aí retorna a realizar o culto, e a gente vê, né, que a mensagem que então, assim, a gente vê que, na verdade, a importância do culto é muito grande. Então, eu incentivo a quem não faz, retornar. A quem não faz, fazer, e a quem parou, retornar. Tá certo, Cristiano?